Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de antropologia bíblica. E para tanto vamos fazer a leitura aqui da nossa apostila na página 60 já. Vamos tratar agora acerca de matrimônio. Vamos usar como texto base para esta análise o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículos 21 ao 25. Então temos aí a partir do versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, tá certo? Não se envergonhavam desta condição. Então veja aí a condição de união, a condição de comunhão em que se encontrava o homem e a mulher na sua origem, e o modo como Deus dispôs esse relacionamento, né? A forma como este relacionamento torna-se o eixo de toda a construção da sociedade que vai ter início, que vai desenvolver-se a partir dessa célula-mãe. Então vemos aí que no princípio Deus dá qual é o seu padrão. O padrão para um relacionamento, o padrão para a construção de uma sociedade a partir dos seus fundamentos, que é a família. No relacionamento entre um homem e uma mulher que estão em íntima comunhão, em plena comunhão, que estão interligados de uma forma muito profunda. Então veja, no que ele trata aqui acerca de matrimônio diz, o texto clássico para a base do casamento é Gênesis 2,18. Disse o Senhor Deus: Não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, uma pessoa que esteja junto com ele e que tenha condições de ter um relacionamento profundo com ele. Não é bom que o homem esteja só, como disse aqui. O versículo 24 acrescenta: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Perceba que havia antes deste relacionamento, e no caso aqui em relação a Adão e Eva será apenas uma questão futura, né? Será uma orientação para a posteridade, para os próximos, porque a partir deles mesmos não foi possível eles verem essa situação, uma vez que foram criados por Deus. Então Adão foi criado por Deus e Eva foi criada também por Deus. Então eles darão início a uma linhagem que na continuidade seguirá estes parâmetros. Então será transmitido para a sua descendência. E qual é esse padrão que será transmitido? Adão e Eva foram criados e estão vivendo em íntima comunhão, em unidade, tá certo? São uma só carne. Só que o fruto desse relacionamento, que serão os filhos, também se constituirão numa outra família, que será uma outra unidade, e que não estarão subjugadas debaixo do poder deste casal. Tá certo? O casal gerador dessa nova pessoa, esses novos indivíduos. Esses novos indivíduos se unirão, constituirão uma nova célula que necessariamente se separará desta e terá independência. Então esta independência é fundamental para o casamento, porque se não houver essa construção independente das características desta nova família, ela não se sustentará, ela não se realizará, não encontrará toda a sua realização. Ficará subjugada aos padrões e aos parâmetros daquela família anterior. O que a família anterior tem que fazer, qual é o seu dever, é trabalhar na formação deste indivíduo para que ele tenha as condições, as aptidões para, unindo-se com a sua companheira, com a sua parceira, com a sua adjutora, possam então constituir uma nova célula, uma nova família que dará origem a outros indivíduos. Então temos aí um processo natural de união entre homem e mulher, entre macho e fêmea, a única possível união que de fato funciona, que é eficaz, que é célula-mãe para a sociedade, que é fundamento para toda a constituição social. Então temos a união entre um homem e uma mulher, a intimidade dentro desse casamento, tornando-se eles uma só carne, e a independência dessa célula-mãe, dessa família, em relação a orientações externas, tendo ela que
encontrar dentro do seu próprio âmbito familiar, dentro do seu próprio lugar, sua própria intimidade, tendo que encontrar, construir uma comunhão, construir um relacionamento que funcione de maneira perfeita, né? Dando origem a outros indivíduos que se constituirão em outros núcleos familiares. Conforme podemos observar, o matrimônio é algo estabelecido por Deus. Isso pode ser verificado a partir deste versículo. Os fundamentos do matrimônio foram lançados por Deus a partir do primeiro casal criado por ele, Adão e Eva. Veja, Deus não criou Adões e Eva. E também Deus não criou Adão e Evas. Então veja que o padrão de Deus é a monogamia. É a heterossexualidade e a monogamia. Esse é o padrão de Deus. E de tal forma isto é verdade na natureza, não só na Bíblia Sagrada, mas na natureza, que independentemente das opções que os indivíduos façam ao longo da vida, de quererem realizar fantasias sexuais, para que esse indivíduo exista, foi necessário um relacionamento heterossexual e monogâmico. Ainda que a pessoa adote um comportamento poligâmico, né, tenha diversas esposas, mas esse indivíduo não surgiu de mães, ele surgiu de uma mãe. Ele não surgiu de um relacionamento homossexual, ele surgiu de um relacionamento heterossexual. Um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, tá certo? Produziram este indivíduo que ao longo da sua vida, em decorrência de influências, em decorrência de muitas situações que ele estará exposto, poderá ou não fazer determinadas opções e quem sabe até viver tentando atender uma fantasia sexual, tá certo? Uma fantasia que não é produtiva para a sociedade e não concretiza todo o propósito do corpo na questão natural, na questão psicológica, na questão espiritual, na questão bíblica inclusive, tá certo? Então temos aí que a única possibilidade de viver todo o propósito de Deus para nós, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, é através do padrão. E o padrão de Deus é a heterossexualidade e a monogamia, tá ok? Os fundamentos do matrimônio foram lançados por Deus. Como já disse, o texto em foco também deixa claro que o matrimônio estabelecido por Deus foi entre os sexos opostos, homem e mulher. Ao dizer deixar ao homem o pai, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, unir-se à sua mulher, Deus estava pensando na futura humanidade, visto que Adão e Eva não tinham pai nem mãe, então isso já foi dito. A expressão deixará pai e mãe, vista a grosso modo, parece um tanto ingrata. Então ele vai discorrer um pouco, explicando acerca dessa afirmação. O que está pretendendo aqui, com esta afirmativa, não é dar pretexto para o abandono de pai ou mãe, tá certo? Não é dar pretexto para o abandono dos seus progenitores, mas sim para que você tenha a consciência de que o seu pai, a sua mãe e o pai da sua esposa e a mãe da sua esposa ou do seu esposo, eles têm um ponto de vista, eles têm um modo de vida, eles têm uma filosofia de vida que não necessariamente será a sua filosofia de vida. Não necessariamente será a maneira como você encara a vida, a maneira como você quer viver a sua vida. Então, o modo de vida deles funcionou ou não para eles, tá certo? Deu certo ou não para o núcleo familiar deles, do qual você fazia parte. O seu pai era o chefe da casa, sua mãe ao lado dele, também governando a casa, e você submetido a ele, você e seus irmãos submetidos à ordem deles. Esta é uma família, tá certo? Essa é uma família que funciona. Agora, uma vez que você está se associando a uma mulher, está colocando uma mulher ao seu lado, você já tem condições de desenvolvimento biológico, financeiro, emocional para entrar num relacionamento, você necessariamente, juntamente com essa esposa, construirão uma nova família com um comportamento peculiar que pode ser até reprovado por causa de alguns detalhes, por causa de alguns costumes, por causa de algumas questões particulares, algumas questões íntimas. Pode ser até reprovado pelo seu pai, sua mãe, pelo pai e a mãe da sua esposa, e que não necessariamente são comportamentos contrários à palavra de Deus, não necessariamente são comportamentos contrários às padrão social, à moral e à ética. Não,
são simplesmente costumes internos, modo de vida, questões de intimidade, e que, se colocados em conflito, se sempre, cotidianamente, colocados em conflito entre essas duas famílias, essa família que está se formando e essa família formada, destruirão já de início essa família que está se formando. Trarão confusão, brigas, questões não resolvidas, trarão desentendimentos, trará destruição. Muitas famílias que se destroem por causa de influências externas, porque não se resolvem internamente, porque não há uma conversa sincera, porque não há um diálogo, porque não há verdade, há chantagens, há manipulações. Então, famílias que são destruídas desde a base por causa de interferência, ingerência externa. Porque pessoas que têm o seu modo de vida, a sua forma, o seu ponto de vista, estão interferindo e tentando conduzir aquele casal. Então, o que é aconselhável é a interação, a participação, somente quando solicitado, e no sentido de dar um conselho, não uma regra, mas sim um conselho que pode ser adotado ou não. Então isso é aceitável, isso é produtivo. Mas uma família formando que está subjugada, submetida debaixo da ordem de outra família, isso é desaconselhado pela Bíblia Sagrada. Isso é desaconselhado, isso é uma causa de destruição de muitos lares. Então vemos que o conselho é a união, a intimidade entre homem e mulher, que abandonam suas individualidades, abandonam seus egoísmos, tá certo? O eu dele e o eu dela passam a ser transformado em nós. Então ele deixa o seu eu egoísta, singular, o seu eu individual, seu individualismo. Ela deixa o eu individualista dela, para fundirem-se um pouco dele e um pouco dela, para formar o nós, aquilo que for conciliável, aquilo que puder ser entrelaçável entre eles, aquele que puder se entrelaçar, aquele que puder constituir agora um novo ser, que é a união de duas carnes em uma só, tá certo? A união do casal. Então tudo agora que será feito daqui para frente, será pensado, será realizado, será comprado, será adquirido, será em prol do nós, não do eu, não atendendo ao desejo egoístico nem do homem nem da mulher, mas atendendo à necessidade do casamento, a necessidade do casal, tá certo? E essa necessidade do casal, essas demandas do casal têm que ser resolvidas dentro do casal. Qual é o objetivo deste casal, o que eles querem, o que eles pretendem, como eles querem viver, e a forma como eles vão resolver os seus problemas. Então, quer dizer, a Bíblia Sagrada dá esse preceito, muitas pessoas infelizmente ignoram, mas os resultados de ignorar esse aconselhamento são vistos cotidianamente. Geralmente a gente ouve falar aí de casamentos que começaram, que tinham expectativas em relação a eles, mas se destruíram, se desfizeram, e muitas das vezes o grande problema não estava nem dentro do próprio casamento, mas foi ingerência, interferências externas, comentários inoportunos, conselhos, segredos, coação, e aí confusões, brigas, desentendimentos, e se tornou insuportável, levando à destruição de uma família. Agora o problema a família é a base de tudo. Então, quando você olha um país, quantas instituições há no país? Há o governo, no nosso caso aqui temos executivo, legislativo e judiciário. Temos as forças armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, as polícias, temos no âmbito acadêmico, universidades, escolas, creches, temos o corpo docente, temos os funcionários, os alunos. Temos o comércio, uma infinidade de tipos de comércio, empresários, funcionários. E no campo, agricultores, fazendeiros, trabalhadores. Então temos uma enorme gama de seres e de instituições e de pessoas que estão funcionando, que estão em conjunto construindo esta grande nação.
Se há alguma coisa que é comum a todas elas, é que todas essas pessoas que estão engajadas em diferentes âmbitos da sociedade, todas elas vieram de alguma família. Então a família está na base de toda a construção da sociedade. Esses indivíduos que agora ocupam esses cargos vieram de um lar, vieram de uma família. Um dia estiveram submetidos, estiveram sujeitos, estiveram recebendo cuidados dentro de um lar, de uma família. Agora, nem sempre tiveram um lar adequado, nem sempre tiveram aconselhamento, tiveram afeto e amor. Então, as consequências futuras para a sociedade terão início no âmbito familiar. Que tipo de militar ele será no futuro? Que tipo de conceitos lhe foi transmitido? Como ele olha para a sociedade? Que tipo de professor acadêmico ele será? Como ele tratará a sua matéria? Como ele tratará os seus alunos? Que tipo de médico ele será? Como ele desempenhará o seu trabalho? Como ele se relacionará com seus pacientes? Ele olhará para os seus pacientes com respeito? Ou ele olhará para eles como apenas uma fonte de lucro, da qual ele tenta o menor esforço possível, não se preocupa com a sua saúde, mas simplesmente em obter dele aquilo que ele deseja, né? Tirar dele o seu lucro e que ele se dane, vamos dizer assim, perdão da palavra. Então o que acontece? O Brasil que temos hoje, o país que temos hoje é fruto daquilo que foi feito com os nossos filhos dentro do âmbito familiar. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele, como diz lá em Provérbios. E aí temos que, quando o autor traz essas palavras, quando ele coloca desta maneira, ele está, na verdade, dizendo que o referencial que for construído na mente desta pessoa será exatamente aquilo que vai guiar ela pela vida inteira. Porque mesmo que ele tenha contato com diversos outros tipos de conhecimento de uma complexidade muito maior do que os que lhe foram transmitidos pelo seu pai e sua mãe, que de repente eram pessoas muito simples, mas a forma como ele olha para tudo isso foi construída na sua infância. Ele olha para isso numa perspectiva otimista, pessimista, ele tem padrões morais, ele tem ética, ou ele não tem, ele teve afeto ou ele não teve, ele olha para o mundo tentando se aproveitar dele, ou ele olha para o mundo como uma pessoa que tem respeito, que tem amor pelo próximo ou não. Então, independentemente do conhecimento que ele vem adquirir, ele reinterpreta esse conhecimento de acordo com os padrões construídos no seu comportamento a partir da infância. Então, muitas pessoas às vezes pensam em revolucionar uma nação, revolucionar um país. E pensam que a revolução virá de um político, a revolução virá de um grande acadêmico, a revolução virá de um grande cientista. E na verdade é aí onde mora o equívoco. A revolução de um país vem da família. Então, se dentro do âmbito familiar houver um lar onde pessoas são ensinadas, são criadas com afeto e com padrões morais e éticos e com conceitos bíblicos que alimentaram as sociedades que hoje são do primeiro mundo, nós teremos uma transformação na sociedade, tá certo? E isso, a própria história prova isso. Os países que adotaram a Bíblia Sagrada, adotaram os padrões transmitidos pela Bíblia Sagrada como padrões para a sua vida, são, na atualidade, os países de primeiro mundo. Eu não digo com isso que nesses países não haja ladrões, que não hajam corrupção, que não haja problemas. Claro que há, porque o problema acompanha o homem. O homem ele está ainda imbuído nessa questão do pecado. O pecado mora nele, como Davi disse: em pecado me gerou minha mãe. Então os problemas acompanham o homem, mas a forma como eles se propagam, eles se proliferam, pode ser descontrolada ou pode ser mais controlada. Mais controlada quando existem padrões morais e éticos controlando esses comportamentos. Então teremos aí um controle e uma melhoria da sociedade. Agora, quando esses padrões são removidos, temos um descontrole total. De tal forma que em alguns noticiários eu já pude ver o relato de autoridades policiais lidando cotidianamente com esses problemas, com roubo, assassinato, estupros. E determinada vez um delegado deu uma declaração dizendo: a sociedade está em colapso.
diante da barbárie que ele havia presenciado. Ele disse: a sociedade está em colapso. Por que esse colapso da sociedade? Porque as suas bases estão sendo removidas. As bases estão sendo removidas por interesse de determinados grupos que querem se colocar no poder. Então, por que remover a Bíblia Sagrada? Por que remover os padrões de Deus para a família? Por que remover os padrões de Deus para o homem e para a mulher? Porque com isso trará desestabilização da sociedade. Desestabilizando-se as famílias, teremos indivíduos fracos. Entendeu? Desestabilizando as famílias, teremos indivíduos fracos, sem referencial. Esses indivíduos sem referencial são facilmente manipuláveis pelos governantes. E pode observar, as famílias dos governantes, quer capitalistas, quer comunistas, quer outro tipo de ideologia qualquer que tenham, que professem, geralmente a família dos governantes é uma família que segue padrões rígidos de moral e ética. As famílias desestabilizadas são as famílias, geralmente das classes mais baixas, que absorvem conhecimento por meio da mídia, que propaga esse tipo de ideias, que tem combatido veementemente contra conceitos bíblicos. Mas os conceitos bíblicos são fundamento para uma sociedade forte. Quer revolucionar o país, quer revolucionar o mundo, a revolução inicia-se dentro do lar, dentro da família, dentro do relacionamento homem, mulher e conceitos morais, éticos e afeto transmitido aos filhos. Uma só carne, conforme já tratamos aqui, e ele dá continuidade. Então passamos agora para casamento do Novo Testamento, mas antes disso, eu quero trazer aqui uma contribuição do livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aconselho a todos adquirirem este ótimo livro. Esse livro aqui é feito pela Comissão de Apologética da Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Ezequias Soares de Souza, tá certo? E que expressa como a igreja se posiciona, como a igreja se pronuncia em relação a essas doutrinas fundamentais para a nossa fé. Ezequias Soares da Silva, corrigindo. Então Ezequias Soares da Silva esteve à frente de uma equipe encarregada pela área de apologética da Assembleia de Deus, e promulgaram aí esse documento onde a igreja se posiciona em relação a vários aspectos aí da nossa fé. Um deles é sobre a família. Então vou ler aqui sobre a família, o capítulo 24 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 203, que diz: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver, se houver, que aliás é um conceito importante transmitido aqui. Nem todas as famílias têm condições de ter filhos, ou nem todas as condições, quer físicas ou quer financeiras. E se não houver filhos, mesmo assim é uma família. Tá certo? Com relação a isso, já tratei em aulas passadas, a ordenança de Deus: crescer, multiplicar-vos e encher a terra. Esta multiplicação e encher a terra, com certeza, estão submetidas a um raciocínio, julgamento, a uma decisão inteligente por parte do homem e da mulher. Sabemos que a terra já está povoada, a terra já está cheia. Então não é uma obrigatoriedade essa questão da proliferação, da geração de filhos. Claro que uma família plenamente realizada passa por essas fases também, vivencia essas experiências. Mas uma vez que não for possível, tem que haver uma decisão inteligente por parte do casal, se há condições ou não para gerar filhos e criá-los, né, de acordo com a palavra de Deus. Pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e fê-los macho e fêmea. Criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Veja, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Não só o homem, tá certo? E nem só a mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Então quando falamos acerca de Deus, geralmente colocamos tudo no masculino. E aí alguém pode pensar: Deus é do sexo masculino.
E seria um engano extraordinário, seria uma ingenuidade da tal declaração. Deus não precisa de sexo nem masculino nem feminino, porque Deus é um ser espiritual. A questão da sexualidade está ligada à reprodução. Então foi dado ao homem e à mulher capacidade reprodutiva por causa da sua condição, da sua natureza. Assim os homens se perpetuam a raça através da sexualidade. Deus é espírito. O espírito não precisa de sexualidade. O espírito tem a sua condição perene de existência. Ele não está ligado ao tipo de existência humana. A existência dele é eterna. Então temos aí a condição de Deus diferente da condição humana. Com isso não há necessidade de falar de questão de âmbito de sexualidade em relação a Deus. Por isso Deus não é homem nem mulher. Deus é espírito. E aí temos homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? No sentido de que tem racionalidade, inteligência. Há uma característica transmitida de Deus para o homem e a mulher que tornou estes seres diferentes de todos os demais. Então os animais não são imagem e semelhança de Deus. Nenhum dos animais, de qualquer categoria, de qualquer espécie. Somente o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Foi-lhes dado uma característica singular e distintiva que é a inteligência, a racionalidade. Característica dada por Deus. Continuando aqui, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, demonstrando a sua conformação heterossexual. A diferenciação dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. 1 Coríntios 11:11. Paulo dando a declaração de que homem e mulher são iguais perante Deus. Os dois têm a mesma importância diante de Deus. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal e à procriação. Reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados de parentes próximos. Rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras. Então, é algo que tem que sempre tem que deixar bem claro. Existe a condenação nas Sagradas Escrituras em relação a este comportamento. Um comportamento, inclusive, antinatural. Um comportamento decorrente de fantasias sexuais que pessoas criam, inventam e pretendem viver pautadas por ela. Condenar biblicamente este comportamento não é condenar a pessoa, não é dar qualquer tipo de declaração que venha motivar a agressividade, que venha motivar qualquer tipo de desprezo. As pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas. Então as escolhas cabem às pessoas viver de acordo com as suas escolhas, fazê-las, ter liberdade de viver a sua vida, de tomar as suas decisões. Com relação a esta liberdade que é dada às pessoas, ela não traz consigo a obrigatoriedade da aceitação. Então não é porque a pessoa tem liberdade de tomar estas decisões, viver da forma como bem entender, que temos que concordar com a sua forma de vida. Então não concordamos, não aprovamos, né? Estamos manifestando isso declaradamente, de que é desaprovado. Só que a desaprovação às escolhas que as pessoas fazem não significa agressividade, não significa desprezo. Então a pessoa em si, mesmo com as escolhas que faça, tem que ser respeitada enquanto pessoa, tem que ser respeitada enquanto um ser digno de respeito, digno de não ser agredido, digno de não ser perseguido, digno de não ser morto, de não ser desprezado. Então o indivíduo tem que ser respeitado, o indivíduo tem que ser não pode ser desprezado, mesmo com as escolhas que faça. E aí é isso que, no caso, a declaração de fé e as Sagradas Escrituras deixam claro. Não aprovamos essa escolha, não aprovamos esse comportamento. Mas não significa que desprezamos o indivíduo, não significa que agredimos, que perseguimos o indivíduo. Isso tem que ficar sempre bem claro por causa de alguns grupos que pretendem, primeiro, cercear a liberdade. Querem dizer, tudo aquilo que se manifesta contra está manifestando com isso um preconceito e está alimentando um viés de perseguição.
esse tipo de manipulação advinda de determinados grupos quer cercear a liberdade. Só existe liberdade para concordar. Quando você discorda, aí é tomado de você a liberdade. Aí começam a perseguir, começam a querer calar a voz daqueles que falam contra, a voz daqueles que não concordam, né? Então isso não é liberdade. Liberdade é você poder tomar decisões que digam que você é a favor ou contra. Então você tem liberdade de ser contra. Você tem liberdade de dizer que não concorda. E essa liberdade exercida no sentido de dizer que não concorda não levará você a uma atitude de agressividade e perseguição, de forma alguma, de maneira alguma. Bem como qualquer